Olá, galerinha do oitavo ano. Estou iniciando hoje uma revisão, né? Uma breve revisão. Vocês já sabem como é o meu sistema de provas. O que eu passo em relação às teorias é sempre o capítulo. Nesse caso, vai ser a unidade 2. Façam a leitura da unidade 2 inteira, certo? Faça toda a leitura da unidade 2. A prova de ciência será na segunda-feira, dia 4. Começará às 8 da manhã, certo? Vai abrir às 8 e ficar até às 10 horas da noite, mais ou menos, para vocês terem acesso e responder à avaliação, ok? Em relação aos cálculos, lembra dos cálculos anteriores que eu passei a vocês? Pronto, vai ser aqueles, claro, como eu sempre digo, vou mudar os valores. Mudo os valores, mas o estilo é o mesmo. Farei também algumas questões a mais agora nessa videoaula, para vocês terem mais um pouquinho de base nessa parte de cálculo. Em questão a parte teórica, estudar todo o conteúdo do capítulo 2, ok? O estilo de prova vai ser o mesmo, talvez até mais fácil. E lembrando, para os alunos que desde o início até agora fizeram tudo, trilha, atividades, as avaliações das trilhas, as atividades por mim propostas, a nota vai ser outra, ele vai ser beneficiado, claro. Você, aluno que fez tudo direitinho até agora, será beneficiado. A nota vai ser diferenciada daqueles que não fizeram nada, que não entraram no portal, ou então que não fizeram tudo, fizeram parcialmente, certo? Então vai ter uma diferenciação aí nas notas. Iniciando a nossa videoaula. Ela inicia na página 34, que é a do capítulo, não é isso? Capítulo 2, estou até com o livro aqui em mãos, para vocês acompanharem junto comigo, para eu falar brevemente, em resumo, a parte teórica. Esse capítulo ele fala sobre máquinas elétricas, começa daí. Máquinas elétricas é uma opção para você substituir máquinas que consomem combustíveis fósseis, por exemplo, combustíveis não renováveis, como gasolina, diesel, querosene e por aí vai. É uma alternativa, tem seus lados. Tem seu lado bom e tem seu lado ruim, não é isso? O lado bom, ele polui menos, não tem assim tanta queima de combustíveis fósseis. Porém, ele é um pouco mais caro, né? É tanto que países desenvolvidos que fabricam e usam em grande escala esse tipo de transporte. É tanto que no livro de vocês ele inicia aí com as bicicletas elétricas. No Brasil já tem várias, sim. Porém, não ser usado em grande escala. E para se usar aparatos elétricos, né, como a bicicleta elétrica ou qualquer outro aparelho elétrico, se necessita de quê? De eletricidade. E alguns países, por incrível que pareça, não têm ainda eletricidade. É o que nós chamamos de pobreza elétrica. Ou pobreza energética, como está dizendo aí no livro de vocês. Que é a mesma coisa. Na página 35, tem até um mapa da pobreza energética no mundo, certo? Então, não é todo o país também que tem energia elétrica, para que objetos que necessitem de energia elétrica sejam usados. E quando a gente fala de eletricidade em grande escala, que nós temos hoje, né, ao nosso dispor, a gente fala de um ramo da física chamada de eletromagnetismo. Página 36. A origem do eletromagnetismo. Eletricidade com magnetismo, né? Aí é que vem eletricidade, a gente já estudou no capítulo anterior, não é? Graças a Tales de Mileto, ele constatou que o âmbar, ao ser esfregado com a lã, ele adquire propriedades elétricas atraindo certos objetos, né? E eletricidade é proveniente dos átomos, que é composto de elétrons, prótons e nêutrons. E o magnetismo? O magnetismo também vem desde a antiguidade, certo? Com a descoberta de um mineral chamado magnetita. Na página 36 tem aí, ó, é um mineral magnético formado por óxidos de ferro 2 e 3. Magnetita é como se fosse um ímã natural, como se fosse não, é um ímã natural encontrado na natureza.
como fosse uma pedra, né? E por se tratar de um ímã natural, ele não pode ser ligado ou desligado como os ímãs artificiais. Ímãs artificiais são ímãs usados e feitos pelo homem, como, por exemplo, um eletroímã. Eu falei também para vocês, lá no início, que existem vários tipos de processos de fabricação de ímãs artificiais, como a imantação, indução e por aí vai, certo? Que creio eu que eu não vou cobrar essa parte, porque foi algo que eu dei a mais lá na primeira aula, certo? De quais são os processos de fabricação de imã artificial. Então, lembrem, ímãs existe o natural, que é feito pela natureza e extraído pelo homem, que é a magnetita, e existem os artificiais, feitos pelos homens. O benefício dos ímãs artificiais, eles podem ser ligados ou desligados. Um ímã natural não. E depende. Um ímã natural, ele pode perder sua força quando ele é exposto a alta temperatura, quando ele sofre uma colisão e por aí vai. Característica dos ímãs. E o ímã, ele tem um polo norte e um polo sul. Ele é dividido como polos, não é isso? Então, os polos, eles podem ser separados. Se eu cortar o ímã pelo meio, não é isso? É impossível separar os polos de um ímã. Se eu tenho um ímã e corto ele ao meio, vai ficar dois polos norte e dois polos sul. Os ímãs, eles têm esses polos, é como os elétrons, polos iguais se repelem, polos diferentes se atraem, ok? É uma das características do ímã. E a interação? O que é que tem a ver a eletricidade com magnetismo? Vários estudos, como o estudo de Oersted, de Faraday, constatou que a eletricidade, ela interage com o magnetismo, como está na página 37 de vocês. Tem um experimento de Oersted, no qual ele tem uma bússola parada lá, e perto dessa bússola ele estava fazendo um experimento com pequenas pilhas, né? Baterias. Quando ele ligou lá o experimento, o aparato, ele notou que a pequena corrente elétrica que passava pelaquele fio interagia com a agulha da bússola. A agulha da bússola se mexia. Então ele constatou que a eletricidade produzida naquele experimento influenciava magneticamente na bússola, já que a bússola funciona através de um campo magnético formado pela Terra. A Terra é como se fosse um grande ímã, certo? Outro experimento no qual se constatou que a eletricidade influencia também no magnetismo foi o experimento de Faraday, que ele pegou um ímã, né, e ficou introduzindo e tirando esse ímã de uma espira condutora, certo? E ele notou que essa espira gerava, aumentava e diminuía o seu campo magnético, seu campo elétrico, quer dizer, devido à movimentação do ímã. São dois experimentos simples que constatou que a eletricidade influencia também no magnetismo e vice-versa, ok? Em seguida, o livro de vocês fala de potência e energia elétrica. Esses dois tópicos, eles começam na página 41, certo? O que seria potência elétrica? Todo aparelho ligado a uma tomada, para devido fim, ele gera uma consequência. Ou ele gira, no caso de ventilador, liquidificador, ou ele transforma essa energia em térmica, ou seja, o aparelho ele pode esquentar ou pode refrigerar, como um ar-condicionado. Ele pode gerar luz e por aí vai. A gente diz que esses aparelhos pegam a energia elétrica e transformam em outro tipo de energia. Tem aparelhos que faz isso mais rapidamente. Isso a gente chama de potência elétrica. No livro de vocês está até escrito assim, ó, a rapidez com que o dispositivo converte energia elétrica em outros tipos de energia e é medida pela potência do aparelho.
Então, potência elétrica é a rapidez com que o objeto pega a energia elétrica e transforma em outro tipo de energia, como mecânica. Mecânica é energia de movimento, por exemplo, liquidificador, batedeira, ventilador. Transforma energia elétrica em térmica, é o famoso efeito Joule. Ou seja, o aparelho que é ligado à energia elétrica, ele tem a tendência a esquentar. Uns é bem-vindos e outros não, né? Isso, por exemplo, ferro, essa tendência de esquentar é bem-vinda. Chapinha, essa tendência de esquentar é bem-vinda. Televisão, esquenta? Esquenta. Mas a função da televisão é esquentar? Não. Então esse efeito é indesejado, mas é inevitável. É inevitável. Todo aparelho que ele é ligado à energia, ele sofre esse efeito que a gente chama de efeito Joule ou efeito térmico, que é de esquentar. Certo? Luminosa, quando, por exemplo, a energia elétrica é transformada em luz, no caso das lâmpadas incandescentes, fluorescentes, é incandescente, puxa até um pouquinho também da energia, da transformação do efeito Joule, né? E por aí vai. Então, tem objetos que têm maior potência, ou seja, transformam essa energia mais rápido, e tem outros que não. Por exemplo, se eu tenho uma batedeira com a potência X e outra com a potência Y, vamos supor que a X, a potência é bem maior que a Y. Consequentemente, essa X, no qual a potência é maior, vai consumir mais energia elétrica do que a Y. Mas, já que ele consumiu mais energia elétrica, o seu funcionamento será bem melhor. Porém, lembre, consome mais energia elétrica, como se fosse uma faca de 2 gumes, né? O desempenho dele é melhor, porém consome mais energia. Em relação à equação, potência é dada pela energia dividida pelo tempo. Quando nós vamos calcular, isso é a nossa primeira equação, não é isso? E toda vida que a gente vai calcular, a gente coloca o watt no final, que é a unidade de medida. Porém, quando a gente vai calcular a potência de objetos simples, essa equação já se transforma em potência igual a U vezes I, que é a tensão multiplicada pela intensidade, ok? Segundo tópico, segundo, não, acho que é terceiro, né? Página 42, energia elétrica. Energia elétrica é dada pela equação potência vezes o tempo. A energia elétrica no nosso cotidiano, ela é medida nas nossas casas pelo aquele relógio medidor, né, que tem geralmente fora de nossas casas. E ele calcula e mede quanto você vai gastar durante um dia, durante um mês, e você paga por aquele gasto, não é isso? No livro de vocês, na página 42, tem até um exemplo simples, não é? Que se um forno de potência de 4 kW que fica ligado durante 2 horas por dia, quanto ele consome por dia? Tá dizendo aí que é 4 vezes 2, 8 kW de energia por dia. E se eu quisesse fazer isso por mês, é só pegar esse valor e multiplicar por 30, que é o valor médio de dias em um mês. Então, gente, energia elétrica é isso, é o tanto que você consome de cada aparelho. Você pega a potência que cada aparelho possui e multiplica pelo tempo que ele está sendo usado. Quanto maior o tempo, maior a energia, não é isso? Por isso que quanto mais a gente consome aparelhos elétricos em nossa casa, maior será a nossa conta de luz. E aqueles medidores, aqueles relógios que tem nas nossas casas, não precisa nem fazer o cálculo, né? Ele já é automático, já é feito próprio para isso. Mas a gente pode fazer esse cálculo manualmente pela equação. Energia igual a potência vezes o tempo. Pega a potência de certo aparelho e multiplica pelo tempo que ele é usado. Aí você vai ter a base de quantos quilowatts-hora você está consumindo, ok? Em seguida, efeito e passagem da corrente elétrica, na página 43. Esse tópicozinho aí, gente, fala de uma das principais características do efeito da passagem da corrente elétrica, que é o efeito Joule, que eu já tinha dito antes. Efeito Joule é o mesmo que efeito térmico. Transforma energia elétrica em energia térmica. É quando um objeto tende a esquentar, principalmente. Um ferro de passar, chapinha, secador e qualquer outros aparelhos como TV,
CPUs de computador, notebook, celular quando está carregando. Ambos, quando eles estão na tomada, não esquenta, não é isso? Isso é o efeito da passagem da corrente elétrica, que faz com que as partículas se movimentem mais rápido. Vocês lembram do conceito de temperatura? Quanto mais as partículas se movimentam no interior do material, maior será a sua temperatura. Essa corrente elétrica faz com que as partículas que compõem o objeto se movimentem mais rápido, provocando um efeito Joule, no qual existem objetos que esse efeito é desejado, que é feito para isso, como ferro, sanduicheiras, chapinhas, são efeitos Joule desejados. E existem também objetos no qual esse efeito não é desejado, TV, CPU, notebook, celular, porque a função dele não é esquentar, mas esquenta porque é inevitável, certo? Página, pulando aqui uns exercícios. A nossa última aula, não é isso? No caso, página 46. Formas de energia e suas transformações. Nesse tópico aí, eu falei sobre a produção de energia, que apesar de nossa cidade ter um parque eólico, um parque solar relativamente não tão grande, a nossa energia é proveniente de usinas hidrelétricas, que usam o movimento da água para girar hélices, no qual esse movimento gera energia que vai para as turbinas, gerando energia elétrica, certo? No nosso Brasil, a maior fonte de energia ainda é hidrelétrica e é tida como renovável. Por que renovável? Graças ao ciclo natural da água. Ela se renova. Existe seu lado positivo e seu lado negativo. Dizem ser menos poluente. Porém, para você construir uma hidrelétrica, você precisa desmatar grandes áreas, retirar pessoas que já moram naquela área para fazer represa. Essa água ela tem que ser represada, ou seja, ela tem que ser presa para depois ela ser liberada. Quando ela é liberada, ela passa pelas turbinas, gerando movimento que gera energia. É do mesmo jeito das eólicas, o movimento do vento faz girar as hélices que vai para a turbina gerando energia. Outro caso também que foi citado foi a das usinas termoelétricas, que usam grandes caldeiras de líquido, de água, pode ser de lago, de lagoas, de rios, muita água. Essa água ela é aquecida, ela é fervida. Para que ela seja fervida, ela precisa de um combustível, não é isso? Geralmente se usa-se ainda o carvão mineral. Esse uso de combustível que gera poluição. Uma usina termoelétrica gera aí na atmosfera grande índice de poluição, né? Devido à fumaça que a queima de combustível gera. E no final do processo da usina termoelétrica, ela joga os dejetos, que é o resto da água, em alta temperatura, da onde ela foi retirada, do lago ou do rio onde ela foi retirada, logo matando a vida existente naquele ambiente. É isso? Então, tudo tem seu lado positivo, tudo tem seu lado negativo. Tem uma questão até no livro de vocês que, por que o aumento de combustíveis não renováveis aumenta? Devido à tecnologia, não é isso? O grande número de pessoas que estão possuindo carro, transportes e por aí vai. E a tendência do mercado e da tecnologia é fazer com que esses tipos de combustíveis sejam eliminados cada vez mais no nosso dia a dia, porque são altamente poluentes. Está sendo substituído por energia eólica, solar, que é tida como uma energia renovável. A eólica e a solar, ela não polui tanto, porém existe o lado de desmatar também o ambiente, principalmente na solar, certo? E por aí vai. Tudo tem seu lado positivo e tudo tem seu lado negativo. No livro de vocês, faltou um tópicozinho que está na página 49, falando de um pouquinho de máquinas elétricas, né? Motores elétricos, geradores e transformadores. Essa parte eu não vou cobrar de vocês, certo? Porque vai se estender muito. Ela é como se fosse a continuação do assunto de máquinas elétricas em si. Primeiro ela fala de motor elétrico, como é feito. Tem até um experimentozinho que você pode fazer um pequeno motor elétrico usando uma pilha,
Geradores. Geradores elétricos são tudo aquilo que gera energia. Gerou energia, é tido como um gerador elétrico, certo? E transformadores. Então, gente, essa página 49, lembrem, eu não vou cobrar de vocês. Então, vocês vão estudar da página 47. Não, vou começar do início. 47 é a última. Vocês vão estudar da página 34 até a página 47. Da 34 a 47, não esqueçam, por favor, certo? Agora eu vou passar para vocês algumas questões de cálculo, parecida com aquelas que eu já passei para vocês, eu estou só revisando e reforçando. Então, tanto estudem pelas aulas anteriores, como estudem por essas que eu vou passar agora, tá certo? Bora lá, galerinha do 8º ano. Aqui alguns exemplos dos cálculos, certo? Que vai auxiliar vocês na hora do estudo da prova. Preste atenção, estudem esses e o que eu já passei anteriormente, certo? No dia da prova vai ser bem parecido, eu vou mudar alguns valores, claro. Mas vai ser baseado com o que tá aqui e o que eu já dei anteriormente, certo? Primeira questão. Um aparelho tem potência de 400 watts, ou seja, 0,4 kW. Se ele é ligado por 5 horas diárias, qual será o consumo elétrico? Letra A em um dia e letra B em um mês. Isso aqui eu já fiz com vocês, certo? Nas aulas anteriores, vamos só repetir. Na letra A, ele pede o consumo em um dia, então eu vou usar a equação energia igual a potência vezes o tempo. No caso aí, a potência dada foi... dado em quilowatts, 0,4. Multiplicado pelo tempo de uso, 5 horas, não é isso? Então, vocês vão multiplicar 0,4 vezes 5. Dará 2 kWh. Certo? Aqui é um K, um W e um H. Quilowatts-hora. Depois ele pergunta em um mês, qual o valor desse consumo? Em um mês a gente leva em média 30 dias, então você vai multiplicar o valor do consumo dado em um dia e multiplicar por 30. Ou seja, se você errar A, você erra B. Então, 30 vezes 2, que vai dar 60 kWh. Ok? Questão 1 respondida. Questão 2. Um aparelho tem potência de 200 watts, é ligado a uma rede de 110 volts, ou seja, aqui é a tensão. Qual é a corrente que atravessa o aparelho? Quando ele pede corrente, é o mesmo que intensidade, então ele quer a letra I. A gente pode fazer pela equação potência igual a U. U é a tensão. I é a corrente, né? A intensidade da corrente, o que a questão está pedindo. Então, eu isolando esse I para o outro lado, antes da igualdade, vai ficar potência dividido pela tensão. Então, qual é a potência dada na questão? 200 e a tensão 110. Então, vai ficar 200 dividido por 110. Se quiser simplificar, cortar os zeros, vocês também podem. Se aqui tem o zero, então eu só posso cortar um zero em cima, certo? Vai dar aproximadamente porque eu não coloco os números todos, ele não dá exato, certo? Eu coloco geralmente 2 números após a vírgula. Vai dar aproximadamente 1,81. A unidade de medida de intensidade é ampere, então coloco um A maiúsculo no final. Ok? Questão 3. Uma bateria fornece uma tensão de 14 volts. Então, aqui a tensão é o valor de U. E a resistência de 2 ohm. Determine a intensidade da corrente. A intensidade da corrente nessa letra A, já que nós temos resistência, a gente pode calcular pela equação da tensão, que é igual a resistência vezes intensidade. E a letra A, ela está pedindo intensidade, então eu tenho que pegar esse I, colocar do outro lado,
Aí vai ficar tensão dividido pela resistência. Tensão aqui foi quanto? 14, não é isso? Tá aqui. E a resistência? É o nosso segundo valor. É 2. 14 dividido por 2, que dá 7. Unidade de medida de intensidade? Amperes. Letra B. A potência elétrica da bateria. Então, vai ser a potência igual a essa equação aqui, ó. Tensão vezes intensidade. A tensão é dada na questão 14. Intensidade é o que você achou na questão anterior. Então, se você errar A, você vai errar B. Porque o valor que deu na A, você vai colocar aqui, ó, 14 vezes... Perdão, aqui meu lápis caiu. 14 vezes 7, que é uma multiplicação. Multiplica 14 vezes 7, 98 watts. É um Wzinho maiúsculo no final, ok? Espero que vocês estudem, tenham compreendido. Qualquer dúvida, vocês têm o meu WhatsApp. Procure saber direitinho, certo? Não fiquem com dúvida, principalmente na parte de cálculo. E a parte de cálculo vai ser praticamente isso aqui que eu mostrei a vocês hoje. E o que vocês já viram anteriormente, se você prestar atenção, é praticamente a mesma coisa, eu só mudei alguns valores. Aqui é para a gente praticar mais, né? Então, boa sorte.